Olá para vocês! No Visão da Política de hoje, nós vamos tentar desvendar como foram as eleições de 2024 para a gente tentar compreender qual cenário a gente vai encontrar em 2026. O meu convidado de hoje é o Luiz Carlos Fernandes, ele que é especialista em pesquisa eleitoral e em marketing político. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite novamente. Luiz, o que a gente pode entender de como foram as dinâmicas das eleições municipais? Olha, essas eleições de 2024, ela tem uma série. Eu fiz um artigo e aí eu analisei 16 pontos. Acho que não vai dar para falar de todos. Mas, assim, algumas características importantes. Essa eleição, né, foi uma eleição em que o grande vitorioso foi a centro-direita, o chamado Centrão, né? É diferente de 2020, por quê? Porque nas eleições de 2020, o grande vitorioso foi a direita. Certo? Então, agora nós estamos caminhando para o centro-direita. Então, nesse sentido, é uma novidade. Outra novidade dessa eleição, a polarização sempre foi centro-esquerda, direita-esquerda. Nós estamos tendo uma polarização agora direita e extrema-direita. Né? Goiás é um exemplo disso, mas não é só Goiás. No norte e no sul aconteceu vários casos como esse. Isso é uma novidade no processo eleitoral também. Outra novidade no processo eleitoral negativa foi a questão da violência, né? A gente teve 112 homicídios, 88 atentados, a apreensão de mais de 21 milhões de reais, né? Então, coisas assim que a gente esperava que tivesse desaparecido, mas não, elas voltaram muito forte, né? Alguns analistas e algumas pessoas de partido atribuem também essa questão ao fato de que o crime organizado entrou na política também, ou no processo eleitoral, né? A gente tem que fazer um estudo mais aprofundado para ver, mas são casos assim, estarrecedores. Agora, no segundo turno, um prefeito, né, de Taboão da Serra, parece na cidade, sofreu um atentado. Ele é eleito, ele é prefeito tentando a reeleição, foi para o segundo turno e sofreu um atentado. Quer dizer, então é uma coisa que assim, é ruim para a democracia, né? Então, essas somatórias, elas são, mas eu acho que Goiás está de parabéns, Goiás ficou bonito na foto. É verdade, eu acompanhei as eleições aqui do estado de Goiás, né, na capital, fui para o TRE, e realmente Goiás foi uma eleição muito tranquila, porém com uma abstenção muito grande, não só em Goiás, mas no Brasil todo. Você consegue identificar os reais motivos dessa abstenção? Ela já está sendo mapeada já há alguns anos. Os cientistas políticos chamam de voto dos desiludidos. Quem são os desiludidos? São as pessoas que não acreditam mais no partido, não acreditam mais nos atores políticos, né, e buscam uma solução via, que a gente chama de outsider, né, salvador da pátria, né? Então, assim, esses desiludidos, eles transformam em abstenção, brancos e nulos. Isso tem crescido muito. Tá? Tem crescido muito. Vocês têm uma ideia? No Brasil foi 21,7, salvo engano, e em Goiás foi 28. Espera que o segundo turno seja maior, né? Então, o grande vitorioso dessa eleição, individualmente, foi o voto não válido. Em quase todas as capitais, em quase todas as cidades grandes, o voto não válido, que é a soma de abstenção, brancos e nulos, é maior do que qualquer um dos que foram para o segundo turno. Fazendo uma interligação aqui de dois pontos que você falou. A gente está vendo, na verdade, né, a direita contra a extrema-direita, e a gente também está vendo um outsider que veio e, vamos dizer assim, bagunçou todas as eleições, que é o fenômeno do Pablo Marçal em São Paulo. Não foi para o segundo turno, mas por uma porcentagem mínima. A gente pode esperar que não só ele, mas o grupo dele cresça para 2026? Olha, vai depender muito do resultado que isso vai ter do ponto de vista da justiça eleitoral. Do ponto de vista eleitoral, ele aumentou a rejeição dele. Isso é muito negativo, porque você perdeu a eleição é natural. Agora, você entrar numa eleição e sua rejeição sair maior no final, então alguma coisa deu errado, né? Primeira questão. Segunda questão, que é importante lembrar, é que houve um problema grave em São Paulo, que foi 45 mil eleitores votaram no PT achando que estavam votando no Boulos. Então, talvez essa eleição tivesse sido decidida no primeiro turno. Então, a gente tem que ver essas questões todas. Agora, o modelo Pablo Marçal parece que é uma coisa recente, mas não é. Ele já está nas redes sociais há bastante tempo. Ele levou um modelo, né, comercial para o político achando que ia funcionar do mesmo jeito. Não funcionou, né? Mas ele teve uma votação expressiva. Não há como negar que não foi expressiva a votação dele. Mas é o voto do desiludido raivoso, que é o desiludido em situação de agressividade, né? Então, é pior ainda.
Em contraponto, a gente também tem um jovem na política que cresceu ainda mais, que é o João Campos, que foi reeleito prefeito de Recife e vem crescendo cada vez mais. A gente viu nas redes sociais pessoas de todo o país falando: eu queria muito votar 40, votar no João Campos. O João Campos é um fenômeno, né? Nacional, é um fenômeno da esquerda, é de um partido que eu aposto que vai crescer bastante. Ele elegeu, salvo engano, 56 novos prefeitos, né? O João Campos é um deles, né? E o PT elegeu 69 prefeitos. Da esquerda foram os únicos 2 partidos que cresceram, os outros todos diminuíram, né? E ele é um fenômeno, sim, e é uma pessoa que acho que vai crescer muito no cenário nacional. Voltando um pouco mais atrás, quais foram as pessoas, os brasileiros que foram às urnas? Eles foram com que ideia? Eu acho que o brasileiro foi à urna, assim, eu fiz um artigo essa semana que eu falo assim, o brasileiro continua mais fisiológico do que ideológico, ou polarizado. Ou seja, quem ganhou as eleições foi basicamente as emendas impositivas, ou seja, os municípios onde os deputados, né, federais, deputados estaduais investiram e trabalharam, os prefeitos foram reeleitos. Foi uma das maiores reeleições da história do Brasil. Então, as pessoas estão querendo o quê? Eu continuo falando, uma rua asfaltada, iluminada, coleta de lixo, escola boa, hospital funcionando, né, transporte, segurança pública, elas querem uma vida de qualidade. Elas não estão perguntando se você é de esquerda, se é de direita ou se é de centro. Isso tem pouca importância para elas. Elas querem uma boa administração. Tanto é que onde a esquerda foi bem, ela também saiu bem. Onde ela foi mal, ela saiu mal também da mesma forma, direita e centro, né? O discurso ideológico da pauta de costume, ela mobiliza, mas ela não dá resultado nos 4 anos depois, entendeu? E as pessoas estão começando a perceber isso. Então, acho que a gente está caminhando um pouco para a diminuição dessa polarização. Você acredita que em 2026 a gente vai ter esse mesmo pensamento do eleitor ou é diferente? Porque o que eu percebi é que em eleições gerais, o eleitor está mais preocupado em discutir os costumes, essa pauta do conservadorismo ou do liberalismo, ela vem muito forte. E quando chega nos municípios, apesar de haver essa discussão, eles estão mais preocupados com o que você falou. Eu vou ter vaga na escola? Eu vou ter atendimento básico no posto de saúde? A minha rua vai estar asfaltada? A minha cidade vai estar limpa? Então, parece que aí realmente esse pensamento de esquerda e direita fica de lado para pensar no que é real, né? No que é palpável. Olha, é difícil você antecipar 2026. A gente costuma dizer, olha, uma eleição municipal, ela aponta uma tendência para a eleição seguinte. Então, 2016, que foi a eleição, a primeira eleição crítica, né, do Brasil, que depois apontou para 2018, mostrou a ideia do outsider, essa ideia, né, de uma terceira força que não é a polarização PSDB-PT. Tá? Mas essa eleição agora, o que está apontando, talvez não se configure, a gente não sabe dizer. Quer dizer, uma diminuição da esquerda, né? Pelo menos a esquerda mais antiga, né? O PT tradicionalmente se mantém ainda como um partido forte, e o PSB surgindo, mas PCdoB, PDT e outros partidos, né? O PV, esses partidos sofreram um revés enorme, o PSOL, né? Então sofreram um revés enorme. Então, assim, você percebe que a eleição de 2026, se você for pensar numa tendência que a gente tem que ver, se ela se confirma, é que vai ter que fazer o que a teoria chama de cash and call, tem que caminhar para o centro. Tanto esquerda como como direita e extrema-direita, se não caminhar para o centro, perde a eleição, porque quem está decidindo é o centro. Né? Então, eu acho que nesse sentido vai diminuir a questão ideológica. Mas a eleição nacional realmente ela é mais polarizada do que a municipal, com certeza. Mas aí continua valendo aqueles 3 fatores, né? Que a ciência política fala, renda de utilidade, que é a avaliação dos benefícios que eu recolhi da sua gestão, né? Isso vale para o municipal como vale para o federal, isso é muito forte. Mas tem também a questão sociológica, quem é você, sua classe social, seu sexo, sua faixa etária, sua renda, diz muito como você vota. E tem também o psicológico, que é o quê? Preferência partidária, ideologia, simpatia pelo tema e pelos candidatos. Então, isso tem um peso também grande, né? Mas eu acho que o eleitor brasileiro está aprendendo a pensar
muito bem, ia votar muito bem. Ele tá, porque assim, o que define um processo eleitoral é a competitividade e a clivagem, né? A competitividade é a possibilidade de disputa. Quanto mais grupos puderem disputar, melhor. Você vai ver essa eleição, eles dizem, a centro-direita ganhou, beleza, mas os grupos LGBTQI+, elegeram muita gente, o MST elegeu muita gente, por aí fora. Então está ficando plural, isso é muito bom para a democracia, né? Agora, a clivagem, ela ainda é pequena no processo legislativo. O que é clivagem? Eu votar como eu sou no mundo. Se eu sou mulher, por que as mulheres são 53% da população e só tem 12% da representação política? Não há clivagem por sexo, então, vamos dizer, né? Do ponto de vista da mulher. O Pablo Marçal falou que é um absurdo, que a mulher é inferior ao homem, que a mulher tem a cabeça menor do que o homem, que mulher não vota em mulher. E teve muita mulher que votou nele. Se eu fosse mulher, eu não votaria jamais numa pessoa assim. Mas, então, você vê, então a clivagem ainda está pequena, mas ela está crescendo. As pessoas estão começando a ver que elas têm que votar em gente como ela. Porque se você pegar a representação do político brasileiro eleito em 2024, ela é melhor do que 2020, no sentido de que o negro e a pessoa de ensino médio não era a maioria dos eleitos ou dos candidatos. Pelo menos os candidatos foi, né? Então, já mudou um pouquinho, porque a imagem do político brasileiro tem que ser a imagem da população brasileira, senão tem alguma coisa errada, né? Então, nesse sentido, está evoluindo. Eu acho que a democracia está avançando, apesar dos pesares, apesar dos problemas, a gente tem coisas negativas, tem coisas positivas também. Bom, ainda falando sobre tendências, o PSD foi o partido que mais elegeu prefeitos, tomando o lugar do MDB, que sempre focou muito no municipalismo, né? Isso aponta uma tendência para 2026, talvez a gente possa vir a ter um presidente de centro finalmente? Não, eu acho que sim, sabe? Mas no sentido de que o MDB perdeu um pouco, porque eu acho que o PSD conseguiu melhor usar as suas emendas, ele focou mais nisso. O PMDB, ele está um pouco perdido nesse processo, né? Mas ele ainda é um partido forte do ponto de vista municipalista. E tanto o PSB quanto o MDB não são partidos de cabeça de chapa, eles são partidos de aliança partidária. Então, eu acho que qualquer um que queira ser presidente tem que conversar com esses dois partidos e com o PP também, que foi um partido tradicional que teve uma boa votação municipal. Eu acho que... E aí, no caso do União Brasil, é interessante você ver, o União Brasil cresceu 4% em relação a 2020. Né? No Brasil. Em Goiás cresceu 11%. Ele saiu como maior. Então, o União Brasil em Goiás teve um desempenho melhor do que a União Brasil nacionalmente, por exemplo. Em Goiás, o União Brasil saiu com 94 prefeituras. Sim. Tinha elegido 67 na eleição anterior, então ele cresceu bastante. E o PT saiu menor? Não, em Goiás a gente sabe que sim. Sim, o PT elegeu 3 prefeitos até agora, né? O Nápoles a gente não sabe o que vai dar. Mas assim, ele ainda elegeu 69 prefeitos a mais do que na eleição passada. Então o PT e o PSB foram os únicos 2 partidos de esquerda que cresceram. Mas partidos de direita e da nova direita também perderam. O Novo praticamente não teve espaço, né? Alguns partidos... O Republicano, sim, o Republicano cresceu bastante também. Mas, assim, outros partidos também perderam. O que a gente está tendendo a ver é que vai ficar dos 35 partidos que a gente tinha, né, até 2020, talvez vai ficar uns 18 ou 20, não vai passar disso. E o que a gente pode aprender com essa divisão da direita aqui no Brasil? Não, eu acho assim que a polarização, duas coisas, a polarização não se sustenta na gestão, ou seja, depois que ganha a eleição, isso não sustenta, né? Primeiro. Segunda questão é que o grande prejudicado pela extrema-direita não é a esquerda, é a própria direita tradicional. Tá? Se você vê os partidos que cresceram, eles cresceram em cima da direita tradicional. Cresceram nas eleições passadas e agora estão voltando a perder esse espaço. Né? A chamada direita tradicional, que é um partido histórico, que tem quadros, que funciona tradicionalmente, ele está voltando a ter o seu espaço. Essa direita tradicional seria uma centro-direita? Mais centro-direita do que extrema-direita. E ela faz parte dos partidos fisiológicos do Congresso Nacional, que são aqueles partidos que, independente de quem está no poder, ele está ali apoiando. Sim, se você olhar os 3 partidos, né, os 4 partidos que mais tiveram votos, são base do governo Lula. E que foram do governo Bolsonaro. Foram do governo Bolsonaro, né, do governo anterior. Eles são sempre governo, sempre... Por quê? Porque isso não é nenhuma coisa errada. Uma das funções do partido é ocupar espaço no governo. Se ele não consegue ser o governo, ele faz parte do objetivo de qualquer partido ocupar espaço no governo. Por quê? Porque se ele tem uma proposta
um projeto político, se ele tem uma proposta política, onde ele vai executar ela se não for no governo, né? Ou no parlamento ou no governo, não tem outro lugar a se fazer. Dentro do sistema que eu estou falando, né? No geral, o que a gente aprendeu nessas últimas eleições? Olha, o que eu acho mais importante das eleições é que o Dawes falou, olha, você tem um processo evolutivo dentro da democracia. Democracias não inclusivas, oligarquias não inclusivas, oligarquias competitivas e poliarquia. Ele vai dizendo que vai aumentando, né? E aí a gente viveu muitos anos no Brasil no que a gente chama de oligarquias competitivas. 2 partidos disputando e pronto. PT, PSDB, aqui em Goiás era MDB, PSDB, né? E era só, não tinha para mais ninguém, só 2, né? E o que você está vendo agora é a poliarquia, ou seja, vários partidos estão ocupando espaço e ninguém é dono do pedaço sozinho. Todos vão ter que conversar, vão ter que chegar a um consenso para poder governar. Isso é muito bom para a democracia. Em relação à democracia, que é a quantidade de partidos, essa pluralidade de pessoas que foram eleitas, que representam boa parte dos brasileiros, mas as pessoas ainda têm esse estigma que o Centrão é ruim, e o Centrão saiu ganhando nessas eleições. Como que a gente pode explicar para a população o que seria de fato o Centrão e quais são os pontos positivos e os negativos também? Olha, assim, falar que é ruim faz parte do processo, né? Faz parte do processo. O que é ruim no Centrão? É porque eles não têm um projeto nacional, eles não têm um projeto de Brasil. Eles vivem no... Quando o Centrão foi criado, quando é que o Centrão foi criado? Ele foi criado na Constituinte de 88. E o lema deles é dando que se recebe. Né? Então, o foco deles não é um projeto Brasil. O foco deles são os interesses regionais e locais, a polícia municipalista e com base em recursos públicos. Né? Então, talvez esse seja o lado negativo deles. Qual que é o lado positivo? Eles são o sistema e eles equilibram o sistema quando ele tende a caminhar para os extremos, seja de esquerda, seja de direita. E para a gente finalizar, qual é a sua visão da política? Olha, eu continuo sendo otimista em relação à política. Eu acho que, às vezes, a gente se decepciona porque a gente acha que na política é possível dar salto, né? É possível pular etapas. E não é possível pular etapas. Né? Ela tem avanços e recuos, né? Retrocessos, né? Às vezes que decepcionam, mas do modo de vista, do ponto de vista histórico, né? Longitudinal, nossa democracia está se consolidando cada vez mais. Eu acho que tanto do ponto de vista do processo eleitoral, quanto do ponto de vista de gestão de governo. Eu acho que o que precisa ter, talvez, é um equilíbrio maior em relação a essa questão dessas emendas impositivas, no sentido de que elas tiram a possibilidade do governo, do executivo, governar sem esse controle. Talvez muito recurso que saia, porque não é função do legislativo decidir sobre questões financeiras, né? Então, talvez, nesse sentido, haja uma espécie de um parlamentarismo não declarado, né? Luiz Carlos Fernandes, muito obrigada pela sua participação no Visão da Política de hoje. Eu que agradeço. O nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu convido vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.